Oi, amigos, tudo bom? Óbvio que não tá bom, né? Mas esse é o Apartamento Cientista. Se você caiu nesse momento nesse canal, ele normalmente não é trágico e horrível, como você vai ver hoje. Mas, cara, eu acho que passou um pouco a minha raiva e veio essa tristeza, sabe? Eu tô tomando meu chazinho agora. Pra quem às vezes não consegue dormir, tem um chá que chama Mungulu, que é ótimo. E eu coloquei com erva doce, Mungulu, fiz um chazinho e tô tomando agora. Eu tô bem triste, assim, eu acho que passou um pouco... É claro que existe a raiva do busto, existe a raiva da escalação, existe a raiva de um monte de coisa, mas no fio que fica uma tristeza imensa, assim, tipo, de você ver o seu time, sabe, feito, tratado como nada, assim. O Corinthians brincou com o Santos hoje, sabe, é um time que não é um time goleador, não é um time que faz placares elásticos, e aí você fica, tipo, o que me dói é que eu não sei te responder qual é o meu time, sabe, qual é o Santos. O Santos é o que consegue parar um Galo e quase vira o placar. O Santos é um cara que consegue fazer um bom jogo contra o Palmeiras, mesmo que tenha perdido. O Santos também fez um bom jogo contra o São Paulo, mesmo fora de casa, perdendo também. Foram jogos bons. O Santos foi prejudicado contra o São Paulo. Contra o Galo fez um bom jogo. Contra o Atlético Paranaense conseguiu a virada. Quem é o Santos? Tipo, eu não consigo entender esse time sem identidade, esse time sem uma personalidade. O Santos tem 350 diferentes personalidades e a gente não consegue saber o que a gente vai ver na noite de hoje. Eu não achei mesmo, assim, eu achei que a gente que pudesse perder, eu achei que mesmo que o Santos pudesse perder, porque o Corinthians vem numa crescente, tem um placar, tem uma posição na tabela muito confortável no Brasileiro, um time que tá na Libertadores, só que eu jamais acharia, você falar de um Galo, de um Flamengo, de um Palmeiras, mas do Corinthians, um 4-0, um placar elástico, em que o Santos... Cara, o Santos, após aquele chute que o Roger Guedes meio que joga pra cima a bola, o Santos não aparece mais. O Santos, sinceramente, assim, acho que foi a pior partida do Bustos, não é nem só pelo placar elástico, é por uma partida que foi inexistente. O futebol hoje do Santos foi inexistente, sabe? Hoje, se eu falar pra vocês, até tava olhando nos portais, né, tava vendo o Christian no Diário, o Bruno Lima na Tribuna, o Gé também dando as notas, e cara, assim... Eu olhei e falei, de fato, eu não tô exagerando, assim, não tem uma pessoa pra salvar. Você pode talvez não querer que, cara, o João Paulo não tome um 0 como uma nota dessa partida, mas deve ser muito difícil ser o João Paulo, cara, porque, tipo, você pede todos os jogos, você pede a mesma coisa e você não recebe, é o mínimo de organização. Vou arrumar meu pescoço, peraí. Obrigada. É o mínimo de organização. A câmera foca no João Paulo, ele tá desesperado. E é todo jogo a mesma coisa, todo jogo é um desespero do João Paulo. Sabe, eu acho que a gente começa a ver que o João Paulo talvez seja mais importante do que a gente pensa. Esse time tá muito pior do que a gente pensa. Que a gente estaria muito abaixo na tabela do Campeonato Brasileiro se não fosse o João Paulo. Então assim, você tem um time que, pô, você coloca lá Kaique Bauerman. Cara... tipo, quem me viu, eu fiz na central do GE, eu fiz a comparação do time do Corinthians e o nosso time. Pô, deu 6-6, cara. Sabe, deu 6-6. Não é que o nosso time, comparando jogador por jogador, parecia que a gente tava com certeza com um time de várzea, um time de sub-11 com um time profissional. E aí a zaga do Corinthians, tudo bem que não entrou com o Bambu, entrou com o João Vitor, mas é o que colocaram no Twitter. Depois acho que sai o Roger Guedes e o William... Basicamente o time inteiro do Corinthians de moleque. Então assim, não tem desculpa de falar que o Corinthians tem elenco grande, porque o Corinthians não tem. Sim, o Corinthians investiu mais que o Santos. Roger Guedes é caro, Renato Augusto é caro, o William é caro, o Gil foi caro, o Jô foi caro, mesmo que já tenha saído, sim. Beleza, a gente sabe que o Corinthians investiu mais. Mas o Corinthians não tem um elenco longo, o Corinthians usa a base pra caramba, assim como a gente usa. Sabe, você não tem uma grandíssima referência. O que eles têm do William, pô, a gente deveria ter do Léo Batistão. O que eles têm do Roger Guedes, a gente deveria ter com o Marcos Leonardo também. A zaga deles não é tudo isso. Ok, acho que o ponto primordial do Corinthians hoje, em cima do Santos, é o Fagner. Porque se você olha o time em geral, pô, o Cássio é extremamente bom, competente. Meu Deus, o João Paulo tem que comer muito arroz e feijão pra chegar no Cássio. A gente sabe disso. A história do Cássio é muito, muito bonita. Só que, pô, não é uma coisa tão absurdamente diferente, entendeu? A lateral esquerda também deles não é, tipo, esse absurdo. Raul Gustavo também não é, e João Vitor também não é, e Mantuan também não é, e Cantilho também não é. Pô, você entende? Tipo, não é um absurdo, não é assim, a gente não tá comparando com uma seleção que você fala... Pô, verdade, Isabel, o time é assim, totalmente diferente, são patamares diferentes, puta, a gente tá falando do Galo, a gente... Não tem desculpa pro que aconteceu hoje, não existe desculpa. E não existe desculpa por uma insistência, uma teimosia do Bustos do primeiro pro segundo tempo. Cara, na zaga do Santos, o Kaique,
Sim, o Kaique é muito inferior hoje ao Michael. E tá tudo bem, eu vou proteger o Kaique sim, porque eu acho que ele pode chegar no patamar do Michael. Só que hoje ele é muito inferior. O Kaique ainda é um jogador com muito mais medo e o Bauerman não dá pra jogar sozinho. Não acho que o Bauerman fez o pior jogo da carreira dele. Falhou sim no terceiro gol, mas os gols em geral, quase todos os gols do Santos foram falhas coletivas. Pô, o segundo gol passa por todo mundo. O Lucas Pires estava numa noite muito infeliz hoje. Mas eu vejo muito mais um erro de formação do Santos. O Corinthians simplesmente olha pro Santos e fala, laterais. E era óbvio, porque, pô, quando você vê que você tem dois laterais, um tá machucado, você não quer jogar com o outro, o que o time entende? Que você é muito fraco na lateral direita. Se você tem um lateral que você não vai utilizar, que o seu lateral não funciona de jeito nenhum. Então você tem um ponta na lateral, aonde que o Corinthians ia jogar? Era óbvio que ele ia jogar nas laterais. E era pro Pires estar num jogo muito melhor do que ele apresentou. E aí você vem novamente com o jogo ruim do Julio. E aí você tem um Julio que fica em campo um primeiro tempo inteiro, o Bustos que não muda no intervalo. Cara, o Santos, ele vai pro vestiário simplesmente com o Corinthians olhando pro Santos, jogando para as laterais, subindo nas laterais, o Bustos achando que esse meio de campo iria conseguir compensar, só que Rodrigo Fernandes, Sandri e Zanocelo não vão compensar. Até porque se o Zanocelo começar a compensar na marcação, ninguém cria nesse time, porque o Zanocelo é a única pessoa que tenta criar alguma coisa. Tanto que os primeiros 3 minutos que o Santos jogou alguma coisa, foi em cima do Zanocelo, porque daí ele consegue, ou ele cria, ou ele passa pro Marcos Leonardo. Se não, o Zanocelo tá sozinho. Só que daí, é claro, não vou nem falar do que o Zanocelo fez depois, mas cara, o Sandri não tava numa boa noite. E aí você tem um Sandri pra marcar jogadores. O Sandri é um cara que não conseguiu crescer no embate, não conseguiu fazer uma boa partida, e o Santos ficou sem marcação. Não dá pra você pensar que esses 3 jogadores vão conseguir ajudar nesses laterais. O Lucas Braga é, obviamente, como um ponta improvisado, a gente tem que criticar o Lucas Braga sim, mas a gente não pode esquecer que ele é um ponta improvisado. E aí ele é um ponta improvisado jogando com o Batistão, que jogou muito mal. Pô, o que o Batistão fez no primeiro gol não dá pra entender. Aí você tem numa noite que o Lucas Pires tá jogando mal, o Batistão tá jogando mal e o Julio mais uma vez está jogando mal. E o Sandro tá jogando mal também. E aí você tem várias pessoas dentro desse time, por mais que o Marcos Leonardo fosse o mito dentro desse Santos. Nossa, Marcos Leonardo em noite de Neymar, em noite assim de CR7, centroavante. A bola não chega pra ele, você faz o quê? O Santos não passou a bola. O Marcos Leonardo não consegue jogar depois dos 3, 4 minutos. Não é culpa do Marcos Leonardo. Acho que depois do João Paulo, que tem menos culpa é o Marcos Leonardo. E aí na hora de substituir, você vai e você tira o Rodrigo Fernandes, que é um dos poucos que minimamente faz alguma marcação. E você põe o Camacho, que já é conhecido por não marcar. E era óbvio, o Santos sai do primeiro tempo, volta pro segundo com as mesmas deficiências. Corinthians olhando, abrindo os olhos pro lateral do Santos e sambando. Sabe, aí um monte de gente começa a falar que o jogador deles driblou, que isso, aquilo. Cara, se a gente estivesse ganhando de 4-0 na Vila, vocês acham que o Ângelo não ia fazer um drible? Não tô falando de se ele falou alguma coisa, se ele faltou com respeito, mas eu acho que assim, o drible do jogador do Corinthians é muito pequeno, porque a ineficiência, a ineficácia, o nada que o Santos apresentou hoje dentro de campo. Porque você tem um Rodrigo Fernandes que acho que pode jogar melhor, mas não foi a pior coisa do Santos. E aí você tem um Zanocelo que, nesses primeiros 3 minutos que o Santos apareceu, foi um dos caras que conseguiram aparecer e fazer alguma coisa, mas não dá pra fazer o que o Zanocelo fez. O que o Zanocelo fez. Foi infantil, foi uma agressão, foi forte. Talvez outro juiz não daria, mas não dá pra você fazer isso perdendo. A gente já tá perdendo de 3-0 nessa hora, não tem como. Porque daí não me adianta você colocar Bruno e Ângelo nessa hora se você tá com 1 a menos. Você não faz nada, você mata o Bruno e você mata o Ângelo. Sabe, devia ter tirado o Julio, devia ter tirado principalmente o Julio e o Sandri, que não estavam bem no meio de campo. Poderia ter colocado o Camacho, talvez. Sabe quem deveria ter entrado nesse momento? Se tivesse sido uma contratação mais pensada, mais elaborada? O Maranhão. Era o tipo de jogo pro primeiro volante, não pro Maranhão exatamente, mas para uma contratação de um primeiro volante. Só que o Santos contratou mal. E aí você tem um primeiro volante na sua mão que você não sabe o que você faz. Tanto que tem várias pessoas agora falando, fora Bustos, fora Bustos, fora Bustos. E ele vai embora e ele deixa a gente com o Julio, com o Angulo, com o próprio William Maranhão, com todos esses jogadores que não estão conseguindo jogar. Então eu acho que é muito engraçado, assim, fora tal. Do mesmo jeito que a gente fica com Cueva em outras épocas, a gente tem um monte de jogador que hoje pro Santos não servem.
Hoje pro Santos não consegue fazer uma boa partida. Cara, eu defendo o Julio quando ele vai bem. Só que novamente o Julio não fez nada no jogo de hoje. E aí você tem um ataque que, infelizmente, numa noite ruim do Batistão. O Batistão, por mais que ele seja um excelente jogador... Quando que foi? Eu acho que foi no jogo contra o Inter, que ele foi muito bem. Acho que é no jogo contra o Inter. Cara, o Batistão, quando ele vai bem, ele explora o campo inteiro. O Batistão não estava numa boa noite e a gente estava dependendo dele. Porque o Julio estava muito mal, a bola não chegava no Marcos Leonardo. Então assim, cara, eu acho que é vexatório o que o Santos não fez hoje. Mérito do Corinthians, sim. O Vitor Pereira fez a sua melhor partida à frente do Corinthians, sim. Mas o Vitor Pereira encontrou nada na frente dele. Sabe, eu acho que foi 4-0, sim. Mas eu acho que teria sido 4-0 do Palmeiras, do Galo, de qualquer outro time estando jogando com essa postura, com essa desorganização dentro de campo. É horrível o que a gente viu hoje. Eu até falei que eu tava triste e tô nervosa, mas eu tô nervosa, eu tô triste, tô nervosa, tô triste, tô nervosa, tô igual o Santos, não tenho identidade. Eu acho que é isso que incomoda o torcedor hoje. A gente não sabe o que a gente vai ver dentro de campo, só que nas últimas vezes que a gente não sabe o que a gente vai encontrar, a gente tá se decepcionando ainda mais. Bastante receio do que pode acontecer. No final de semana a gente não tem o Auro ainda, a gente não tem o Zanocelo, a gente não tem o João Paulo. Então a gente vai ver John em campo, a gente vai ver sei lá o que no meio de campo. E aí na próxima partida o Zanocelo fez o favor novamente de não estar. O Santos nesse momento é igual o Lesnock colocou no Twitter. Tem a única e obrigação de vencer a Vila Belmiro. Dificílimo ter um 4-0. Dificílimo eu chegar aqui pra vocês nessa hora e falar: gente, vamos lá na Vila. Tô com vontade de ir pra Vila agora. Tô com vontade nem de fazer nada agora. Tô com vontade nesse momento de tomar meu chá e enfiar uma cabeça no brigadeiro. Não vou. Mas assim, o momento é que o Santos leve como uma obrigação. Não é pra ser violento, vitória é obrigação. Não era obrigação do Santos hoje sair com a vitória na Neoquímica Arena. Não era. A obrigação era fazer um jogo decente. A obrigação era manter minimamente a sua dignidade. Que ela foi destruída, isolada. Não existe mais uma dignidade dentro desse time pelo que aconteceu hoje. O Santos foi humilhado. E não foi humilhado porque não só pelo que o Corinthians fez, mas pelo nada que o Santos apresentou. Pedacinho de mugungu. Essas são ervinhas, ó, tá vendo? Não sei porque eu mostrei pra vocês. Dane-se. Beijo, gente.